Bem-vindos a mais uma aula do Projeto Feynman. Essa é a nossa segunda aula sobre Política, Poder e Estado, do capítulo 6 do nosso livro. Na aula passada a gente falou um pouco sobre política. Se você não viu ainda, eu recomendo que você veja essa aula porque ela está realmente muito interessante. Essa aula a gente vai falar um pouco de poder. Então vamos começar pela definição de poder. O que é poder? Poder, uma concepção mais geral, ou seja, o que é um poder geral? Geral, ele é a capacidade de produzir um efeito. Então, a gravidade, ela tem um poder. A gravidade tem o poder de fazer a gente andar. O Sol tem o poder de nos manter aquecidos. Então, esse poder, você pode perceber que é bem geral. Então, ele não está restrito a pessoas. Ele não está restrito a pessoas. Ele pode estar abrangendo forças da natureza. Ele pode estar abrangendo objetos inanimados, como o Sol. A gente sabe que o Sol não tem vida. A gente sabe que o poder pode estar relacionado a animais, a plantas, à chuva, ao frio, ao vento. Então essas coisas não são muito palpáveis. A gente vai estudar aqui na sociologia, então a gente prefere que o poder seja relacionado à sociedade. Então a gente vai pegar essa definição bem geral e vai tentar diminuindo ela aos poucos. Uma segunda definição de poder pode ser o quê? Um poder que eu exerço sobre um indivíduo, certo? O poder do homem sobre o homem. Mas você concorda que eu posso exercer um poder sobre mim mesma? Se eu agora começar uma dieta, eu tô fazendo o quê? Eu tô realizando um fato para produzir um efeito, que no caso poderia ser emagrecer ou engordar, a depender da sua dieta. Mas eu tô produzindo um efeito sobre mim mesma, eu tô me influenciando. Mas a gente está estudando a sociologia, então cabe a nós estudarmos a sociedade. Então, para a sociologia, não interessa muito esse poder das forças da natureza, de coisas inanimadas e até mesmo de animais. A sociologia é sociedade, então ela precisa de humanos, ela precisa de relações sociais. Então, para a sociologia, o poder é a capacidade de influir um indivíduo ou um grupo de indivíduos pela imposição da sua vontade. Muito bonito isso, né? Então, poder é você ter uma capacidade de mudar o pensamento daquela pessoa, ou pelo menos influenciar atitudes, ações, pensamentos, ideias, palavras, discursos. Então, esse poder ele pode ser dado vários exemplos na história da humanidade. Mas e no seu cotidiano? Onde é que a gente pode ter uma forma de poder? Então, por exemplo, os representantes de turma têm um certo poder dentro da turma. Por quê? Porque ele vai influenciar as suas ideias, de acordo com as atividades que ele mandar ou não mandar no grupo. Então, se você parar para pensar, você está exercendo poder ou está sendo dominado por esse poder em relações cotidianas. O seu pai ou a sua mãe, o seu responsável, certamente tem algum poder sobre você, algum poder de decisão. Podem ser vários tipos de poder. Ele pode ter um poder em relação ao dinheiro. Ele pode ter um poder do tipo assim, não, você não vai sair hoje, porque eu que mando aqui. Então, assim, o poder, ele não tá em alguma coisa muito distante, muito longe da gente. A gente pode perceber o poder durante o nosso cotidiano, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, aqui a gente viu que tem diversas formas, né, de se entender o poder. E a gente vai utilizar essa última forma, na sociedade mesmo. Então, indivíduos influenciando outros indivíduos, outras pessoas, outros grupos de pessoas. E esse tipo de poder, tem algumas características. Então, as características são, ele pode ser de coerção ou coação. Coerção é o quê? Você tem o poder e você ameaça utilizar esse poder, certo? Então, assim, um exemplo que eu poderia usar seria o Estado. Então, o Estado, ele exerce um poder sobre você a partir da coerção, se tiver tudo certinho com você. Então, assim, você não pode fazer determinada atividade, porque senão você vai ser preso. Por exemplo, você não pode dirigir acima de 80 km por hora numa via de 80 km por hora.
Então, você obedece essa norma, essa lei, pela coerção. Ou seja, você tem um medo, o Estado detém o poder, o Estado detém a força. Ele pode te prender se você não fizer. Então, ele tá lá pra o quê? Ele não vai realmente utilizar a força com você, mas você o respeita pelo medo dele utilizar a força. Já a coação é quando ele utiliza a força. Então você está dirigindo a 120 numa rua que só permite andar a 80 km por hora. Então você vai ser multado ou você vai ser preso. Então isso é a coação. Você está sendo coagido a obedecer essa norma. Ou seja, você transgrediu essa norma, você desobedeceu essa norma e agora você vai ser punido por causa disso. Essa é uma das características do poder, de coerção ou de coação. E a outra característica é dele ser implícito ou explícito. Bom, o exemplo que eu dei agora sobre o representante de turma. Talvez você nunca tenha pensado que o representante talvez exerça algum tipo de poder sobre você, mas ele exerce. Então, talvez esse seja um poder implícito. Agora, um poder dos seus pais, do seu responsável, talvez seja um poder explícito. Com normas, com regras, com realmente essa diferença de poder, de submissão. Então, realmente tem uma cadeia ali, uma hierarquia a ser seguida. Acho que um poder explícito é basicamente a hierarquia do exército. Então, a gente realmente sabe que aquela pessoa que tiver um posto maior, ela vai demandar dessa função, então ela vai ter um poder muito maior do que uma pessoa que esteja num patamar inferior, num posto inferior, digamos assim. Bom, então, esse poder, ele pode ser de para Max Weber, ele pode ser de Weber ou Weber, gente, eu não sei. Ele pode ser dividido em 3 tipos: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder econômico se refere a dinheiro. Um exemplo muito claro. Eu não detenho dinheiro, então eu tenho que trabalhar. Então, a posse dos meios de produção pelos empresários é uma forma de poder econômico. Eles têm dinheiro, então eu tenho que me submeter a eles, trabalhar. Então, essa é uma forma de poder. Eu estou me submetendo a uma relação ali de poder, onde uma pessoa claramente tem mais poder, que é o dono da empresa, o dono da fábrica, e outra pessoa tem claramente menos poder, que é o trabalhador, por exemplo. O poder ideológico é o poder de influenciar as ideias. Então, nas sociedades antigas, digamos assim, nas menos evoluídas, inclusive alguns pensadores utilizam esse termo, eu acho que não é um pouco legal, porque algumas dessas influências a gente utiliza até hoje. Então, os sábios, os sacerdotes, os líderes espirituais ou os líderes militares, eles exerciam poder ideológico. Ou seja, eles falavam o que era certo, o que era errado, o que você podia, o que você não podia fazer, quem você devia adorar, quem você não devia adorar, como você devia viver sua vida. Esse é um poder ideológico. Hoje em dia, quem exerce esse poder? A gente pode pensar que os pensadores exercem esse poder, os cientistas exercem esse poder. Eu acho que o cientista fica bem claro nessa nossa pandemia do coronavírus. Porque se o cientista falar para você agora que se você ler um livro, você vai melhorar do coronavírus, você claramente vai ler esse livro. Se ele falar, não tome esse remédio porque esse remédio faz mal para a sua recuperação, você claramente não vai tomar esse remédio, ou você vai arriscar não se recuperar. Então a gente está com os olhos muito voltados agora para essa sociedade científica, para esses pensadores, para ouvir o que eles têm que falar e a partir daí tomar as nossas decisões. Então, quem influencia também? Os meios de comunicação, os meios de veiculação dessa informação. Então, a televisão, o rádio, as redes sociais, o WhatsApp. Muitas pessoas reclamam dessas fake news que são espalhadas por aí. Então, elas são um tipo de propagação de notícia que claramente influenciam as pessoas. Então, se tiver uma mensagem no WhatsApp agora falando que se você beber álcool 92%, você vai sobreviver. Se você prender a sua respiração por 10 segundos, você pode claramente ver que você não vai ter coronavírus. Se você prender a sua respiração por 10 segundos e falar, não aconteceu nada, você não vai ter. Então, esse é um tipo de submissão que nós temos ideológica. Então, a pessoa faz isso, a gente aceita que ela tem uma, talvez, educação ou talvez um saber maior nessa área do que a gente, e a gente se submete às descobertas dessas pessoas, ao pensamento dessas pessoas.
Então, por exemplo, se um estudioso, agora acabou de sair um estudo sobre o ibuprofeno, então os estudiosos que têm mais experiência nessa área, que têm mais realmente conhecimento nessa área, então eles falaram que a gente não pode usar ibuprofeno. Então a gente não vai usar ibuprofeno, porque a gente confia neles. Então isso é um tipo de dominação ideológica, se você parar pra pensar. Eles expõem uma ideia e a gente obedece essa ideia. Então nós estamos submissos a ele. Ficou claro esse exemplo pra vocês? Então vamos passar pro último. O poder político. O poder político, ele usa a força. Agora é muito claro a gente ver que quem ainda tem o poder político aqui no Brasil é o Estado. E ele não é aquela coisa, você pode falar, meu pai possui poder político, porque uma vez eu fiz alguma coisa errada e, não sei, usou a força contra você. Então, não sei, ele me bateu. Então, assim, o Estado, ele possui a força, o poder político, porque ele usa a força continuamente. Então, assim, não é uma coisa de uma ocasião ou de outra ocasião. É uma coisa sempre, uma coisa contínua, uma coisa cotidiana. Então o Estado, ele utiliza a força, ele coage, ele, em certos casos, há uma coação também. Então, sim, ele coage, é uma coação sim, mas também há uma coerção. Então o Estado, ele tem a força e ele vai utilizar dessa força para manter a ordem, porque ele está superior e nós estamos subordinados ao Estado. Acho que esse é um dos maiores exemplos de poder político. É claro que ele não é o único, há outros exemplos de poder político por aí, que utilizam a força. Então a principal característica, vamos só relembrar dos 3 poderes. O primeiro poder é o poder econômico, tem a ver com a economia monetária, com dinheiro. O segundo poder é o poder ideológico, tem a ver com as ideias. Então, mudanças de hábito tem a ver com controle das ideias, controle das atitudes, controle das ações. E o poder político, ele subentende o uso da força, ou seja, precisa-se usar a força para haver poder político. Espero que vocês tenham entendido e essa é a nossa aula de hoje.